Olha só, pessoal, temos mais uma notícia terrível, assustadora, essa é a palavra adequada, né? Assustadora em relação ao mercado imobiliário chinês, mais uma vez envolvendo aqui a Evergrande, que no passado foi a maior empresa do setor imobiliário da China, mas que está com problemas graves desde 2021, e agora temos mais uma péssima notícia a respeito dessa empresa. Ela retornou para a Bolsa de Valores de Hong Kong, voltou a ter as suas ações negociadas em Bolsa de Valores, e nesse dia em que ela reestreia na bolsa, as ações dela perdem 80% apenas nesse dia. Olha que situação catastrófica, e perceba como isso aqui demonstra que, de fato, ninguém mais acredita na viabilidade econômica da Evergrande, ninguém acredita mais na possibilidade de que ela venha, de fato, a quitar as suas dívidas, a resolver todo o seu passivo, todos os seus débitos, para voltar a dar lucro e ser economicamente viável aí no longo prazo. Então vamos dar uma olhada nessa notícia, tentar entender quais os motivos e eventos que levaram a empresa a chegar a esse ponto e tentar entender para onde a coisa toda vai, não apenas no caso da Evergrande, mas também do mercado imobiliário chinês, da economia chinesa como um todo e, por que não, dos impactos disso em outros países no globo como um todo, né? Mas não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, torne-se membro do meu canal, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te fazer tanta falta assim, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então, vamos ver aí o caso da Evergrande, que é essa empresa chinesa aí do setor imobiliário, que já foi uma gigante, já foi a maior do país e que está com graves problemas desde 2021 em matéria de endividamento, né? A dívida dela total é de mais de 300 bilhões de dólares. Desde aquele ano a empresa já estava caloteando as suas dívidas, não está conseguindo reestruturar a sua situação. Poucos dias atrás, poucos dias mesmo, ela pediu falência, aliás, proteção contra a falência lá nos Estados Unidos para proteger o patrimônio dela ali no país, para evitar que ele seja dilapidado por seus credores e tudo mais, porque a coisa realmente está feia pro lado dela. E agora temos mais essa notícia aqui, que é no mínimo terrível, né? A empresa voltou a ter as suas ações negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong. Ela tinha suspendido isso no passado por conta de quedas também, só que existe uma regra aqui, conforme você pode ver nessa notícia do G1 que eu estou vendo aqui, tem uma regra lá na Bolsa de Valores de Hong Kong que determina o seguinte: se a empresa ficar aí mais do que 18 meses sem negociar as suas ações no mercado na Bolsa de Valores de Hong Kong, ela é removida da bolsa, então as suas ações deixam de ser listadas. Conforme traz aqui a notícia, né, a empresa corria o risco de ser retirada da bolsa se as ações fossem suspensas aí durante 18 meses. Imagina a tragédia para os acionistas da empresa, que ainda seguram os papéis da empresa mesmo diante de todo esse cenário. Então a verdade é que essa desvalorização toda estava represada uma vez que as negociações da empresa foram suspensas na Bolsa de Valores. Agora, como a empresa estava num beco sem saída, ela tinha que voltar para a Bolsa de Valores para não deixar de ser listada, então ela teve que arcar com esse prejuízo enorme em valor de mercado, sabendo que as ações voltariam a ser negociadas com todo esse prejuízo acumulado, 80% de desvalorização. O que isso significa em números reais, em valor, em dinheiro, né? Isso porque a queda chegou a ser de 87% durante o pregão, durante a sessão aí. Teve uma leve recuperação, mas aí 79,4% aí de desvalorização acumulada durante o dia. Então a empresa já chegou a valer 50 bilhões de dólares em valor de mercado lá em 2017, ela terminou o pregão de hoje, então dia 28 de agosto, que é quando eu estou gravando este vídeo aqui, valendo menos de 600 milhões de dólares. Olha a perda de valor de mercado dessa empresa ao longo dos anos e como isso reflete de fato como o mercado imobiliário chinês está terrivelmente depauperado. Um monte de empresas zumbis que já não conseguem mais pagar as suas contas. Volto a citar outra empresa que eu mencionei no vídeo anterior da Evergrande, que é a Country Garden, que também é uma imobiliária muito grande, muito importante lá na China e que caloteou também suas dívidas. Tem aí
4 bilhões de dólares, se eu não me engano, de dívidas a serem quitadas até o final do ano que vem. Muitas dessas dívidas aí, grande parte desse passivo todo, nas mãos de empresas financeiras, grupos de investimento, que estão correndo sério risco de perder totalmente esse valor, sofrer aí uma queda substancial nos seus fundos, nos seus ativos, caso essa dívida aí não seja paga. E a Evergrande está mais ou menos aí no mesmo sentido. Além disso, além da dívida enorme que a empresa tem e que essas empresas, em geral, do setor imobiliário na China, têm arcado aí nos últimos anos, ou melhor, tentado arcar, né, porque muitas delas estão, como a Evergrande e a Country Garden, simplesmente caloteando, dizendo que não tem condições de pagar. Além disso, da dívida ser muito grande, a Evergrande também está tendo prejuízos constantes, ou seja, ela não está conseguindo gerar caixa para pagar as dívidas. É um cenário desesperador. Veja aqui, por exemplo, que no domingo passado, né, ontem no caso, né, não sei que dia que o vídeo vai ser publicado, mas estou gravando isso na segunda, dia 28. No domingo, a Evergrande anunciou para o mercado aí que teve um prejuízo de 33 bilhões de yuans no primeiro semestre desse ano, ou seja, algo aí próximo de 4 bilhões e meio de dólares, uma pancada enorme. É claro que isso é menos do que as perdas que a empresa teve no ano passado, na verdade aí metade do valor das perdas, mas ainda assim uma coisa substancial. E o pior de tudo, os ativos disponíveis na empresa aqui caíram de 2 bilhões no ano passado, a empresa tinha um valor aí em ativos, incluindo caixa naturalmente, de 2 bilhões no ano passado, isso caiu para meio bilhão, 556 milhões de dólares no primeiro semestre desse ano, algo que se reflete, como bem pontuou aqui o site G1, numa liquidez cada vez menor da empresa, ou seja, uma capacidade de pagar as suas contas cada vez menor. Não estamos falando apenas aqui de dívidas que ela já contraiu, mas também de outros passivos, né, fornecedores, imóveis que ela tem que entregar para pessoas que já pagaram, salários de funcionários, remuneração de acionistas, enfim, um monte de passivos que vão ser assumidos ao longo dos anos aí, sei lá se a empresa vai durar anos, né, mas que vão ser assumidos ao longo do tempo e que a empresa certamente vai ter muitas dificuldades para arcar com isso também, apenas deteriorando a situação, porque o grande problema, né, a grande tragédia do setor imobiliário, a própria Evergrande tratou de demonstrar aqui de forma clara, né, segundo o que a empresa publicou aí no seu anúncio ao mercado, né, o mercado imobiliário da China esfriou significativamente nos primeiros 6 meses do ano por conta de muitas falências no setor, o que exacerbou ainda mais a volatilidade no mercado. Ou seja, a coisa está cada vez pior para as incorporadoras, para as empreiteiras chinesas. Tanto que a Evergrande tinha uma reunião de dívidas para fazer aqui recentemente, né? Aliás, no dia de hoje, isso aqui estava marcado para acontecer essa reunião com os credores aí, especialmente aqueles que têm dívidas fora da China, justamente para apresentar uma proposta de reestruturação dessa dívida, tornar ela mais fácil de ser paga, de ser quitada, prazos maiores, taxas de juros mais amenas, né? Porém, isso aí foi adiado, essa reunião foi adiada de acordo com o pessoal da Evergrande, porque, segundo a empresa, o adiamento de quase um mês, isso aqui agora vai acontecer nos dias 25 e 26 de setembro, então adiaram um mês. Esse adiamento aí vai permitir aos credores considerar, compreender e avaliar o plano de reestruturação. Isso aqui, basicamente, em resumo, significa apenas uma coisa: a Evergrande tinha um plano para apresentar muito ruim, que certamente não seria aceito pelos credores, que a essa altura do campeonato já não deve ter mais paciência nenhuma para aguentar os constantes calotes que sofrem da Evergrande, e certamente eles não aceitariam essas condições e iriam pleitear uma falência ou algo do tipo aí. Então a Evergrande naturalmente está tentando ganhar tempo nessa história, provavelmente para conseguir alguma ajuda, algum apoio do setor estatal, né, do Partido Comunista Chinês, porque é uma empresa muito grande para falir, talvez o governo de Pequim resgate a empresa nesse meio tempo, ainda não sabemos, mas o fato é que a Evergrande não tem nada para apresentar daqui a um mês. A situação dela não vai melhorar, o mercado acionário já precificou isso aqui porque os ativos da empresa em bolsa de valores despencaram em apenas um dia, a tendência é que a coisa continue caindo, não só por conta da Evergrande, mas por uma questão sistêmica. Todo o mercado imobiliário chinês está muito ruim, está muito prejudicado do ponto de vista econômico, e nós não sabemos sequer se existe viabilidade
oportunidade para que essas grandes empresas continuem existindo, funcionando e exercendo aí as suas atividades no médio, no longo prazo, né? Talvez nem isso, talvez nem mesmo curto prazo esteja garantido com base nesses números e nos constantes prejuízos que são apresentados. O mercado imobiliário chinês de fato está colapsando, aquela imagem clássica dos prédios completamente vazios que foram construídos de forma inútil, sendo demolidos, representa isso muito bem. O setor imobiliário não está aquecido, as pessoas não estão comprando casas, apartamentos, imóveis, novas obras não estão sendo construídas, aqueles que já compraram não estão conseguindo pagar as contas, não estão dando conta de pagar, de quitar as suas compras, os imóveis que foram adquiridos. Tudo isso representa, no final das contas, uma baixa geração de caixa para essas empresas. Então, se não tem dinheiro entrando, não existe maquiagem contábil suficiente para evitar o colapso, para tentar mascarar o inevitável. Todas essas empresas, ao que tudo indica, estão condenadas. O que isso vai representar para a economia da China, a gente não sabe. Conforme eu adiantei neste vídeo aqui, muitas empresas do setor financeiro estão expostas de uma forma excessiva ao mercado imobiliário. Se esse mercado desabar, essas financeiras aí, esses grupos, essas empresas de investimento vão desabar junto, e aí é mais um mercado que vai para o buraco, para o saco. O setor imobiliário sozinho representa 1/3 do PIB da China, então já é 1/3 da economia e do PIB indo para o buraco. Se o setor financeiro for junto com isso aí, meu amigo, a tragédia vai ser enorme. E se a economia da China desabar, o que vai acontecer com outros países? Como o próprio Brasil, que tem na China aí um grande parceiro comercial, parceiro econômico, né? A coisa não vai ficar boa, ao que parece, para os próximos meses e anos, com base nesses dados, nessas informações cada vez mais assustadoras vindas lá da China, não é? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.